Bem-vindos a mais um espaço de entrevista da JTV, desta vez do âmbito do quem é quem das tecnologias da informação e comunicação em Portugal. Este é um anuário em que vamos dar a conhecer as principais formas de tecnologia desenvolvidas em Portugal, juntamente com uma análise de mercado, mas também perceber quais são as perspectivas para o próximo ano. Para este espaço específico de debate, contamos naturalmente com as participações de especialistas e também líderes do setor tecnológico para debater temas como as tendências de mercado, mas também as perspectivas para 2024, as últimas tendências ao nível da cibersegurança, também no âmbito do crescimento da inteligência artificial generativa e ainda os cuidados que as empresas devem ter quando escolhem o seu parceiro tecnológico. Para este espaço de debate, contamos com a presença de três especialistas nestes temas que abordei. Estou a falar de Ivone Ramalho, é a CEO da Isertis Portugal. Muito bem-vindo, muito obrigado. Estou a falar também de Paulo Magalhães, é vice-presidente para a Europa do Sul da EasyVista, e também Paulo Pinto, Business Development Manager da Fortinet. Assim é que é. Muito obrigado pela presença dos três neste espaço do Quem é Quem. Começo precisamente pelo Ivone para lhe perguntar, Ivone, em termos daquilo que são as tendências deste mercado da tecnologia made in Portugal, se é que podemos chamar assim, quais são as principais tendências? Bom, acho que o Paulo já as referiu na introdução. Claramente, hoje em dia, os negócios clássicos da tecnologia prevalecem e mantêm-se, de qualquer modo, onde se nota um maior crescimento, um maior foco. Claramente na cibersegurança. Hoje em dia é um tema impossível de contornar. Está em cada empresa uma realidade que preocupa, que tem uma enorme necessidade de atenção devido à exposição que se tem cada vez maior. Também, enfim, os fenómenos de ataques cibernéticos são cada vez mais fortes, mais específicos. E, portanto, é uma área onde se nota claramente um crescimento muito grande, uma tendência para requerer focos das empresas e também dos operadores tecnológicos com grande atenção. Tudo tem fenómenos de inteligência artificial, hoje em dia pela novidade, também absolutamente incontornável, não é? Exatamente, não só pela novidade, também a inovação nessa área é extraordinária, quer dizer, nós todos os dias ouvimos coisas que supunhamos que já tínhamos chegado à barreira do possível e afinal já estamos para lá disso. Tem um racional económico poderosíssimo, de save costings, de otimização, de redução de custos, de redução de erros, tudo isso é fantástico. As empresas estão a dar muita atenção e grande prioridade a isso, processos de automação também, com grande intensidade, com tudo o que isso implica, de bom e de mau. Enfim, tudo tem o seu ponto mais favorável, também os seus efeitos colaterais, mas é claramente uma tendência impossível de contornar. Portanto, eu diria que de tudo aquilo que hoje em dia vemos acontecer nas tecnologias, que são talvez os grandes dois focos de tendência e de grande desenvolvimento e de grande interesse da tecnologia e dos operadores nesta área. Paulo Magalhães partilha aqui com algumas das visões que nos deixou o Ivone. Sim, partilho claramente. Por aí. Em termos daquilo que são as tendências do mercado. Há de facto a cibersegurança. Pronto, nem vale a pena, é o tema. Depois, a seguir, temos toda a outra parte da automação, que vem, de facto, obviamente, bebendo na inteligência artificial, mas hoje há uma necessidade muito grande de automatizar processos. Quer pela parte do cost saving, mas também quer pela parte da falta de recursos que hoje temos nesta área. Falta de mão de obra, é uma preocupação. Falta mão de obra, e a falta de mão de obra obriga a que algumas tarefas que são rotineiras deixem de ser feitas por pessoas e passem a ser feitas pelas máquinas. Como dizia, com o impacto que isso tem positivo e negativo. Há um outro tema que é toda a parte da user experience também, porque de facto hoje as organizações acabam por ter
ter que se adaptar àquilo que são as melhores experiências do mercado. E hoje em dia temos os colaboradores dentro das organizações, temos os colaboradores como sendo clientes fora das organizações, e acaba por ser sempre ali uma concorrência muito interessante, que é obrigar que as organizações possam estar alinhadas com aquilo que são os estándares de mercado e com aquilo que se vai evoluindo. E, portanto, se há uma organização ou se há uma determinada tecnologia que foi apresentada e que foi disseminada num determinado contexto, então vamos tentar metê-la dentro de um outro contexto, seja ele mais empresarial, seja ele mais lúdico, mas, portanto, é por aí. Paulo, Está bastante completo já, não é? Portanto, falámos da parte da inteligência artificial, da parte da cibersegurança, a questão da automação, a parte muito importante da lacuna de recursos humanos. sim. E agora só para uma parte mais tradicional, que é a digitalização continua, acelerada, ou seja, a parte dos processos físicos das organizações continuam a sofrer digitalização grande, e com essa digitalização fazem-no porquê? Porque ganhos de eficiência, capacidade de inovação maior, um conjunto e número de razões, mas a faturação também acompanha, ou seja, as empresas começam a ter o revenue ou a execução da sua missão também já muito dependente dessa digitalização, desses processos digitais. Eventualmente na ordem entre os 20% a 40% é o que se perspectiva a médio prazo que elas venham a estar dependentes. E, portanto, é um processo de não retorno. Esta lacuna de recursos humanos pode pôr em causa. Okay? Porquê? Porque se as empresas não se capacitarem com as pessoas certas para poderem acompanhar esta digitalização, aquele revenue, aquele cumprimento de missão, aqueles 20% a 40% que vão obter da parte da digitalização, pode não se concretizar, com as consequências de perda de produtividade, perda de revenue, até eventual saída do mercado a médio e longo prazo. Né? Portanto, isso é uma área... Toda uma bola de neve que depois se cria, não é? Toda uma bola de neve, exatamente. A outra que eu também gostaria de realçar é que a cibersegurança, se até aqui tem sendo visto do ponto de vista de prevenção, ou seja, criar arquiteturas e otimizar o que se passa, do ponto de vista dos atores maliciosos, o seu comportamento também tem aparecido novos comportamentos. Está a evoluir. Está a evoluir, mas no sentido predatório, mal do termo, não é? E cada vez mais sofisticados. Hoje em dia são perfeitas organizações criminosas que têm grandes técnicos, grandes recursos disponíveis e, portanto, que hoje em dia são altamente sofisticados os ataques. E, portanto, é como diz a questão da arquitetura é fundamental, mas depois todo o processo de vigilância, de continuidade, certo, porque é um processo seguimento, que está sempre em atualização. Não é? Porque eles têm fins diversos. A gente viu, quando começou isto há uma década, era para granjear popularidade entre a comunidade, depois começaram a ter lucros, não é? Agora todos os ataques ransomware visam a obtenção de lucros, mas está agora a aparecer uma coisa mais perigosa, que é pura e simplesmente tornar a economia inoperacional. É atacar uma determinada organização, uma determinada empresa, para pôr em causa a sua reputação, para parar os seus processos. Okay? E, portanto, isto corresponde a um tipo de ator diferente, e as empresas têm que ter consciência que digitalização, obtenção das mais-valias naquela parte que caminharam para o mundo digital, tem que se acompanhar também com uma análise de risco mais adequada aos dias de hoje, que contemple este tipo de riscos. Não é? E pergunto também, como é que as empresas, começo pelo Paulo precisamente, como é que as empresas olham para todos estes processos de defesa relativamente àquilo que é a cibersegurança? Naturalmente teremos aqui vários tipos de reações por parte das empresas, as empresas que se calhar não querem investir tanto, mas apesar de reconhecerem alguma preocupação, como é que as empresas lidam com todos esses riscos, daquilo que é a vossa experiência? Isto é assim, quando se começou, houve ali uma separação, digamos assim, havia a segurança, havia o resto do negócio, os outros riscos do negócio. E agora a maturidade das organizações, e porque o tema já é tão falado, não é? Esta análise de risco já não é responsabilidade de uma determinada área, já é da compreensão das organizações que esse risco é partilhado por todas as áreas de negócio, por todas as pessoas, ok? E nesse contexto, o que se passa é que haverá um departamento ou uma área que dá diretivas, não é? O que é que se deve fazer,
Mas a análise de risco e a implementação de medidas tem que estar mais dispersa na organização. Isto acontece em organizações mais maduras, mais habituadas ou por necessidade de avançaram mais depressa, mas as outras também caminham para lá. Portanto, há muito trabalho a fazer, há muitas oportunidades de melhoria, mas, no entanto, eu creio que a mensagem é do conhecimento das organizações. As entidades reguladoras estão a ter um papel fundamental nisto. O Centro Nacional de Cibersegurança dá diretrizes, dá meios de apoio ou de orientação às organizações. Portanto, não há desculpa para se dizer que não se sabe o que se fazer. Exato. Há muito trabalho de casa ainda para fazer, mas creio que estamos no bom caminho. É nesse trabalho de casa a fazer que eu diria que as organizações vivem com muita ansiedade e muito assustadas, porque... E muito reativas também? Não, já há com planeamento. Já há proatividade. Certo. Mas hoje em dia os métodos evoluem de forma tão rápida que dificilmente conseguimos estar up-to-date em relação a isso. Então, é de facto um sentimento assustador que é... espero que não sejamos nós a ser atacados, porque se formos nós a ser atacados, há de facto sim, o negócio está em causa, a credibilidade está em causa, porque de facto hoje vivemos num mercado ou num momento em que a imagem é tão importante como o negócio. E portanto a credibilidade fica afetada. E, de facto, as pessoas que têm limitações de recursos, embora tentem fazer o seu melhor, muitas das vezes são postas em causa porque, de facto, aconteceu um ataque e aquela pessoa, aquela equipa, aquela organização não pode eventualmente ser acusada de não ter trabalhado de forma preventiva. Mas eu diria que neste tema da cibersegurança, de facto, estamos todos expostos. E por parte de quem, da vossa parte, que tem como missão assegurar de que as empresas estejam perfeitamente a salvo deste tipo de ataques, de facto, como abordaram há bocadinho, os desafios são constantes e cada vez mais difíceis de lidar, não é? Sim, eu acho que há, nesta questão da cibersegurança, duas realidades, duas dimensões e duas velocidades. As organizações globais, as organizações de grande dimensão, que têm, de facto, capacidade, pelo menos têm que encontrar capacidade para se defender desta nova realidade. Ainda há dias ouvia, com grande espanto, que já existem e com uma enorme importância, posições como Chief Security Officers, que antigamente, enfim, parecia-nos um bocado exagero, parecia que estávamos a falar da polícia, coisa do estilo. As empresas, as grandes organizações têm hoje grupos internos estruturados, recorrem também muito a serviços de especialistas que só fazem isso e que são quem os apoia, quem os assessora na evolução e na manutenção dos seus sistemas de segurança, sejam eles internos ou externos. Muitos deles até nem têm virtualizaram tudo o que é infraestrutura, estão todos na cloud, por aí fora, mas têm eles próprios mecanismos de auditoria, de verificação, de seguimento daquilo que está a acontecer para terem a certeza que os seus processos estão protegidos. Isso é, de facto, uma realidade, eu diria, mais desenvolvida. Mas depois temos, não vamos esquecer, o mercado das nossas empresas, a economia é construída essencialmente por pequenas e médias empresas. Portanto, a grande base da economia são pequenas e médias empresas que também estão expostas, que também operam na internet, que também têm uma exposição cada vez maior ao mundo cibernético e que não têm hoje a capacidade de desenvolver ou de adotar de uma forma simples estas tecnologias de proteção. E esses são os tais que estão um bocado preocupados, como dizia aqui o Paulo, e assustados com o que está a acontecer, porque dizem, eu espero que não seja a minha vez hoje, senão estou em problemas, não é? Sem dúvida. Mas há aqui também, e desculpa interromper, acho que há aqui um tema de literacia de segurança. Tal e qual como muitas das vezes falamos da literacia financeira, que é importante, as pessoas... Isso tem impacto direto nas pessoas. Aqui tem impacto direto nas organizações. Ou seja, de facto nós podemos criar sistemas, e o Paulo poderá-nos aqui apoiar um bocadinho mais, podemos criar sistemas redundantes
com tudo e mais alguma coisa. Mas se depois nós tivermos atitudes que possam pôr em causa esses Até mesmos esse sistemas, mecanismo de defesa que que, foi que há uns criado. tempos, não sei, creio que é do conhecimento público, que houve aí um operador de telecomunicações que teve de facto um problema grave, porque de facto houve alguém que foi completamente imprudente na forma como atuou. Havia sistemas de redundância, havia tudo mais, mas foi possível partilhar com quem atacou esses Uhum. sistemas todos de redundância mais alguns. Ou seja, nós também temos que ter isso presente, não só ao nível organizacional, mas também a nível pessoal, com os nossos filhos, a explicar. Tem que ser pela educação. Este tema passa pela educação. Isto é É muito fundamental. importante isso. É fundamental. E mais uma vez volto a dizer, há recursos disponíveis, mas com falta de recursos. O Centro Nacional de Cibersegurança dá indicações e promove aplicações pragmáticas de medidas de controle para cada setor. E as empresas, por exemplo, as pequenas e médias empresas, muitas vezes não estão conscientes que existem esses meios. Portanto, há aqui uma questão de consciencialização. Em relação aos mais jovens, é fundamental também, porque toda esta geração de 17, 18 e 19 anos, que chegaram agora, depois de terem estado 3 anos nos Covid, eu diria quase que são os que estão mais expostos hoje em dia, porque tiveram muitas facilidades e estão muito à vontade, mas na verdade não têm nenhumas práticas que minimizem a sua exposição ao risco. E com os mecanismos que há agora de inteligência artificial, de copiar voz, duplicar imagens, criar coisas, é uma juventude que precisava, na sua formação, de ter essas bases. Né? Paulo, tocou aí na inteligência artificial. Eu queria lhe perguntar se, e pegando um bocadinho nesse ponto que também falou, vê mais a inteligência artificial como uma oportunidade ou como uma ameaça? Eu já sigo a inteligência artificial há muito tempo, que eu sou de matemática e gosto muito dos algoritmos que estão por trás. E aquilo não são mais do que algoritmos, atenção, aquilo tem mais de artificial do que de inteligência. A gente olha para aquilo e aquilo, neste momento, ainda não é algo tão autónomo quanto isso. Aquilo é para mais automação do que propriamente deslumbrar-nos com uma nova solução. Ou seja, é a evolução passo a passo. Ou seja, do que existe, avança, sistematiza, mostra muito rapidamente um contexto a descrever um sistema e depois opções dentro desse sistema e de evolução. Simplifica, não é? Simplifica, ninguém vai deixar. É uma ferramenta como quando apareceu o processador de texto, como apareceu a calculadora. Portanto, as pessoas têm que começar-se a habituar a usar porque vai ser uma ferramenta. Mas também têm que ver que se, por exemplo, se estiverem a fazer contas na calculadora e aquilo tiver a fazer arredondamentos ou de truncar números, os resultados também não estão a ser certos, certo? E depois não se consegue obter resultados. Portanto, assim como se aprendeu a mexer na tecnologia, tem que se aprender novamente a mexer nesta tecnologia. E vai ser um ponto de não retorno, vai ter que se utilizar. Certo. Porque senão há pessoas que vão ter e empresas vão ter uma capacidade de resposta gigante e os outros não têm e perdem competitividade. A questão é para o bem e para o mal, não é? As pessoas que têm intenções maliciosas também usam mesmo essas mesmas tecnologia para fazerem ataques às organizações. E usualmente são sempre essas pessoas que têm sempre benefícios maiores, não é? Quando apareceu o telemóvel, os descartáveis e que a gente, os pré-pagos, não é? Eram os contrabandistas que os tinham os modelos mais avançados. Era mais rápido para eles, usavam, deitavam fora, não é? E agora é a mesma coisa no ciberespaço. São aquelas pessoas que conseguem ter rapidamente rendimento que adotam essas tecnologias. As empresas sofrem esse impacto, estão na segunda vaga, digamos assim, a utilizar. É incontornável. Em termos daquilo, sim. Eu, por acaso, introduzia aqui uma coisa. Ontem vi na televisão uma coisa muito interessante, que era o primeiro robô que fazia uma operação, fazia ontem nas notícias, um robô que fazia uma operação, não sei, à próstata. É fantástico, isto é um fantástico mundo novo. Todos os dias temos faz uma operação que é um ato médico altamente sensível, é uma coisa para um especialista, não é? Um especialista super sofisticado e que hoje em dia já não é ele que está a fazer, ele está a vigiar, está a controlar, mas a operação está a ser feita pelo robô.
No sítio que se calhar não há médicos com essas capacidades. Pois, não é? admito que neste caso é um primeiro teste, eventualmente fosse nos grandes hospitais. Mas se calhar a aplicabilidade será Isso, isso, é cobrir mais pessoas que Exato. não têm acesso a... Dar o acesso. Tem uma série de benefícios e oportunidades extraordinários. Mas depois tem, ao mesmo tempo, associado uma série de outras faces do mesmo assunto. Eu vejo, sinceramente, com alguma apreensão, por exemplo, um médico que hoje em dia é especialista, amanhã é um operador de robôs. Ou é um controlador de robôs. Não é? Eu creio que se vão fazer equipas mistas. Vamos ver. Não é? Terá que ser aqui. Eu sou um homem de tecnologias, portanto, eu acho a tecnologia fantástica, sou como o Paulo, sou muito curioso em relação àquilo que hoje consegue fazer, os algoritmos conseguem, de facto, atingir níveis de sofisticação muito interessantes. A introdução dos algoritmos nos processos económicos, nos processos produtivos, reduz o risco, disponibilidade de 24 horas, enfim, tem toda uma série de vantagens que são extraordinárias para as empresas. Agora, pronto, quer dizer, há que saber lidar com isso. Eu acho que os governos têm que estar muito atentos, as entidades de regulação têm que estar muito atentos para controlar, para mitigar os efeitos perniciosos que isso pode, no médio prazo, introduzir na sociedade. Paulo, como é que as empresas, não sei, Paulo Pinto, não sei se ia É, acrescentar mais alguma muito coisa. importante o que acabou de dizer, porquê? Por causa da questão da confiança. Exato, Ou seja, que é absolutamente fundamental. É a velocidade a que se consegue criar coisas que muitas vezes não são reais, não é? Faz com que seja necessário referenciais, nomeadamente, por exemplo, para proteger até o próprio jornalismo. Okay? Certo. Porque há jornalismo aprofundado em determinadas áreas e depois vai haver coisas massificadas falsas. Portanto, tem que haver Depois ali... nas redes sociais vai estar tudo misturado e Exatamente. ninguém vai perceber a diferença. E não podemos estar a viver um mundo tecnológico com esta abrangência e depois ter uma leis ou aplicabilidade da época industrial, não é? Porque isso já passou há muito tempo. Há necessidade, não é só o gap em termos de recursos humanos, é o gap em termos de orientações, tem que ser muito mais rápida a orientação. E não estamos a falar de coisas de rocket science, estamos a falar de coisas muito básicas. Okay? Como é que se protege o jornalismo, como é que se educa as crianças em relação à confiança e Da à presença informação, na por internet. Sim. Não é? São coisas muito básicas, têm que ser rapidamente atualizadas, sob pena de haver uma disrupção muito grande em termos de sociedade e de economia. Paulo, e como é que as empresas portuguesas, daquilo que é a sua experiência, estão a lidar com todo este fenómeno que é absolutamente deslumbrante para muitos de nós, não é? Sim, só indo aqui um bocadinho atrás, eu sou um otimista da tecnologia, portanto acho que a tecnologia vai sempre servir para o bem. Em alguns casos vai servir para o mal. Mas queria só dar-vos o exemplo de eu conduzo um carro que tem condução autónoma. É uma coisa fabulosa. Desculpem lá, mas é uma coisa fabulosa. Conseguir fazer, ali com uns pequeninos truques, mas conseguir fazer Lisboa a Algarve sem estar preocupado sem com o estar processo. preocupado, é uma coisa fabulosa. Como é que as empresas estão a olhar para isso? As empresas estão a olhar... eu acho que muitas das vezes caímos no erro de olhar mais do ponto de vista da eficiência dos custos. E pronto, e tem-se estado a olhar um bocadinho para a parte da eficiência dos custos, mas tocamos aqui num ponto que é fundamental. A parte humana, o reduzirmos os erros, o reduzirmos toda essa parte de introdução de dados, de execução de ações, as empresas estão a olhar muito, muito para isso. Agora, ainda, embora esteja seja a grande buzzword, mas ainda está a começar em determinadas áreas, essencialmente na parte da automação. Vai evoluir para outras áreas. A parte industrial ainda tem muito pouca inteligência artificial. Mas pronto, mas é algo que nós estamos... Mas a questão aqui, de facto, é um processo que está emergente, não é? É uma tendência, mas sabemos que hoje em dia vivemos a uma velocidade muito maior do que vivíamos há 10 anos atrás. Não estamos a falar de há 40 anos.
há 10 anos atrás nós vivíamos mais devagar, os fenómenos penetravam nas organizações com muito mais lentidão. Hoje em dia nós assistimos a um imediatismo na adoção e na introdução das tecnologias que de facto desafiam muitíssimo a questão as da organizações. velocidade é o que vai mudar tudo, ou seja, a aceleração da adoção destes, quer seja por automação, ou mesmo que a gente ache que aquilo é inteligência que é artificial, mas que pronto, que tem assim, mas é pela força da automação, há tarefas que vão começar a ser feitas muito rapidamente e o ser humano não vai ter capacidade nem de as substituir, nem de continuar. Imagino que aquilo é um processo. Está aqui um conjunto de atividades que são automatizadas com recursos de inteligência artificial, ou que seja. Se depois na cadeia há algo que não está a acompanhar aquela velocidade, esta peça tem que ser substituída. Sim, as duas áreas da inteligência artificial que estão neste momento a evoluir mais rápido são a parte do machine learning e a parte do NLP, do Natural Language Processing. Essas duas áreas são as duas áreas que estão, porque essas consegue-se produtizar ou consegue-se pôr no mercado mais rápido. Há outras que ainda precisam muito mais de computação. O facto de evoluirmos hoje para a computação quântica vai permitir que apareçam outras áreas que venha ajudar a que essa própria inteligência artificial vá melhorar, porque isso também consome recursos e os recursos ainda não são totalmente ilimitados. E provoca a abertura de empresas. Por exemplo, uma coisa da inteligência artificial é os dados, os modelos não vão estar em todas as empresas. Okay? Eles vão ter que usar dados que estão noutros sítios. Portanto, vai provocar uma exposição maior das empresas. Se só atualmente esta abertura já está a provocar o desgaste em termos de ataques e de exposição, imagino quando agora se vai expor mais estes dados. Portanto, há uma necessidade muito grande das empresas terem plataformas de segurança fáceis de manejar, que cubram os pontos principais da sua infraestrutura, de modo que quando eles tiverem esta exposição também consigam ter automação. Ou seja, acontece isto, eu implemento um conjunto de medidas de forma automática e tenho ferramentas para monitorizar também em tempo real e sugerirem-me alterações. Okay? É muito importante isso, porque senão estamos a caminhar para um mundo com um risco muito elevado. Já estamos quase no final da nossa conversa, mas iria dar mais ou menos 30 segundos a cada um para percebermos que perspectivas é que tem cada um de vós para o que vai ser este mercado no próximo ano. Bom, eu falo pela Exertis. A Exertis neste momento está em grande aposta justamente nestas duas áreas. Estamos a investir muitíssimo no desenvolvimento e na aquisição de competências internas muito significativas na área das inteligências artificiais e da cibersegurança. São claramente duas das linhas estratégicas de desenvolvimento da empresa. Portanto, eu perspectivo que daqui a muito pouco tempo se venha, de facto, a ouvir falar da Exertis como um fornecedor clássico deste tipo de tecnologias. Paulo Magalhães. Pois, eu enquanto fabricante tenho aqui, nós de facto estamos a crescer de uma forma muito rápida, vamos continuar a crescer sem dúvida nenhuma. E estas duas componentes estão cada vez mais a penetrar dentro do produto. O novo produto que hoje disponibilizamos tem já vários mecanismos de inteligência artificial, tem já várias componentes de automação e, portanto, quer do ponto de vista da empresa enquanto disponibilizar soluções, sim, sem dúvida vamos crescer. Do outro lado, o produto vai amadurecer cada vez mais. Paulo Pinto, para fecharmos. Pronto, nós criámos nesta área, por exemplo, uma coisa que se chama o analista virtual de cibersegurança, que monitoriza a rede, digamos assim, nas suas diversas componentes, sintetiza a informação de uma ameaça que ele compreende e depois passa essa informação para outros elementos da rede para que eles também o compreendam e possam atuar em conjunto. Na parte da formação, a Fortinet tem como objetivo ter cerca de 1 milhão de pessoas formadas a custo zero. Portanto, nós temos ações de formação na internet, no nosso site, em que algumas pessoas podem, depois de se inscreverem, aceder gratuitamente. Portanto, a formação, a parte de inteligência artificial e plataformas menos complexas, de modo que as pessoas consigam operá-las de forma fácil. Muito bem. É todo um maravilhoso mundo novo e, naturalmente, que a Fortinet
a Isertis Portugal e a EasyVista vão fazer parte dessa nova realidade. Paulo Magalhães, Ivone Ramalho e Paulo Pinto, muito obrigado, Muito obrigado. pela presença nesta conversa. Obrigado. E, de facto, chegamos ao fim desta entrevista, neste espaço de Quem é Quem, no âmbito das tecnologias da informação e comunicação em Portugal. Não perca já esta sexta-feira esta edição do Quem é Quem, naturalmente com a edição impressa do Jornal Económico. Obrigado por nos ter acompanhado desse lado. Continua a seguir diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais, mas também no site do Jornal Económico. Até à próxima.